Em nome de Jesus. Amém? Judas, livro de Judas. A partir do versículo 16. Do versículo 16 até o versículo 19. Se você achou, diga amém. Judas, versículo 16, a partir do 16 diz assim: tais homens vivem a reclamar e a se queixar, dominados por seus próprios desejos. A sua boca profere coisas muito arrogantes, adulando pessoas por interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá pessoas que zombarão, dominadas por seus desejos ímpios. Estes são os que causam divisões, vivem conforme suas tendências naturais e não têm o Espírito. Vamos orar. Amado Deus e Pai bendito, nós queremos mais uma vez, Senhor, pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração para a Tua Palavra. Que ela, Senhor, seja a nossa única razão de existência, a nossa única razão de vida cristã. Que nela, Senhor, habite todo o nosso nortear. Que toda a nossa maneira de procedência, que toda a nossa maneira de viver, de pensar, de agir, tenha a Escritura como base, como norte, como aquele livro que nos orienta a vivermos a nossa vida cotidiana, a nossa vida cristã, a nossa vida comum. Então, em nome de Jesus, o que nós rogamos, Pai, é que, mais uma vez, a Tua palavra ela seja usada de maneira que possamos aprender a viver como igreja aqui nessa terra, e não somente como igreja, mas vivermos como pessoas que foram alcançadas pela fé em Cristo Jesus. Pessoas que desejam fazer verdadeiramente a Tua vontade. Pessoas que não desejam mais que as nossas vontades prevaleçam, mas sim a vontade do Senhor. Então, abre o nosso coração, para que com o nosso coração, o nosso entendimento aberto, a Tua palavra, Senhor, penetre e a Tua palavra encontre morada. Em nome de Jesus é que oramos e é nele que nós te bendizemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amados, nós estamos nos encaminhando para o fim da carta de Judas e hoje nós iremos meditar aqui nesses versículos do 16 ao 19, e na quarta-feira que vem a gente encerrará o estudo na carta de Judas. E como a gente vem sempre falando e trabalhando, e aí como nós já estamos na reta final aqui do livro de Judas, eu gostaria de conversar e pensar com os irmãos sobre tudo aquilo que nós já falamos e sobre tudo aquilo que nós já aprendemos. Então, o que a gente aprendeu até aqui? Até aqui, o que o Senhor nos ensinou através da carta de Judas? O que nós aprendemos até então? O quê? Está todo mundo me ouvindo, né? Amém? Todo mundo acordado? Glória a Deus. O que nós aprendemos até então? Começar do começo. Vamos lá. Sim. Sim. Negando Jesus
do Senhor. Amém. E eles transformaram, né, as vidas em verticais. Então, é isso que está sendo combatido. Exatamente. Então Judas está combatendo essa heresia que a gente vem falando sobre ela, não apenas no livro de Judas, mas a gente vem falando sobre essa heresia do gnosticismo desde da primeira carta de João. A gente vem trabalhando, ou melhor, desde a primeira carta de Pedro. Então, 1ª, 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João e Judas, como essas cartas elas foram escritas para a mesma região, então aquela região estava enfrentando esse tipo de coisa, de uma heresia chamada gnosticismo, como eu tenho bem enfatizado aqui, os primórdios do gnosticismo, um gnosticismo ainda em formação, mas já com raízes gnósticas, e que eu ensinei e falei muitas vezes aqui o que significa o gnosticismo e o que eles ensinavam, os gnósticos. Então, Judas está combatendo essa heresia. E essa heresia, ela era prejudicial, principalmente porque ela ensinava que Jesus não encarnou. Que Jesus não veio em carne. E isso significava que eles ensinavam isso porque tinha um significado para eles. Porque o corpo é mau e o espírito é... Amém, meus amados? Vocês estão me ouvindo? Amém? Está todo mundo assim... Parece que está assim, sei lá. O espírito é bom e o corpo é mau. Então, por causa disso, Jesus não encarnou. Era isso que eles ensinavam. E por conta desse ensinamento que eles faziam e dessa crença que eles propagavam, eles viviam suas vidas da maneira como eles queriam, né, se envolvendo com todo tipo de imoralidade, porque na visão deles o que vale é o espírito e o corpo a gente faz o que quiser com eles. Então, Judas está combatendo isso aqui. E como bem citou Charles, né, o versículo 4, olha aí por favor, para a gente fazer toda a nossa recapitulação. Como bem citou Charles, esses homens, eles se infiltraram, né, na igreja, e o texto diz que eles se infiltraram sem serem notados, sem que a igreja percebesse que eles haviam se infiltrado e que estavam ensinando coisas contrárias, não somente o que os apóstolos de Jesus haviam ensinado, mas também contra aquilo que o próprio Jesus havia ensinado. E eles negavam a Jesus, eles viviam vidas ímpias, eles eram imorais, e eles também mudaram a graça de Deus em libertinagem, eles mudaram o seu estado original. E aí ele vai citar os três exemplos, né, no versículo 5, 6 e 7. E depois, no versículo 8, ele vai dizer que esses homens eram sonhadores, que toda a doutrina deles era baseada em revelações que eles afirmavam ter recebido. Então, Judas está chamando eles aqui de sonhadores, que eles contaminavam o corpo, rejeitavam a autoridade e difamavam os anjos. É o que diz o versículo 8. No versículo 11, Judas diz que eles seguiram o caminho de Caim, que eles estavam se lançando ou seguindo uma outra religião, que eles se lançaram por causa de lucro no erro de Balaão, e ele vai explicar que Balaão, Pedro explica isso, que Balaão, ele faz com que o povo de Deus adorasse outros deuses. Então ele está dizendo que esses homens fizeram tal qual Balaão fez por causa de lucro, por causa de dinheiro, e que eles eram também tal qual a rebelião de Coré, que foi aquela família que se rebela lá no livro de Números contra Moisés, e que o fim deles acaba sendo que a terra se abre e eles são engolidos. Então, todos esses exemplos que Judas está dando, ele está dando para dizer que não somente os falsos mestres, mas aqueles que seguem os falsos mestres terão o mesmo destino que eles. E aí, na semana passada,
a gente viu mais alguns exemplos que Judas dá desses homens, que eles são rochas submersas, que significa o quê? Quem estava aqui semana passada? O que é rocha submersa? Por que Judas está chamando eles de rocha submersa? Eu expliquei isso aqui. Vocês estão só com medo de falar? Ou... O sentido, eu até falei do barco, lembra? Que quando você... Pode falar, Pedro. Eu não estava, né? Mas eu entendo que uma rocha ela é algo que está, que ninguém vê, né? É um perigo que ninguém vê. Uhum. Uma coisa que eu estou assim é quando alguém dá um salto e lá embaixo tem uma pedra. Foi exatamente o exemplo que eu dei aqui na semana passada. E o outro que eu falei foi o exemplo de um barco que você vê apenas um pedaço da pedra e você, talvez tentando desviar por pensar que era uma pedra pequena, você acaba se chocando nessa pedra que está submersa e o seu barquinho vai afundar. Então, tal qual o Titanic, né? Então, eles eram rochas submersas, que os irmãos deveriam ter cuidado, por quê? Porque se batessem neles, ou se seguissem esses ensinamentos que eles estavam passando, esses irmãos iriam afundar, esses irmãos iriam naufragar na sua fé. E ele diz também, no versículo 11, no versículo 12, que eles eram rochas submersas, mas eles também são pastores que apacentam a si mesmo, que eles não estão nem aí para a igreja, eles só pensam em si próprio, né? E aí eu citei lá, no livro de Ezequiel, capítulo 34, quando há aquela profecia a respeito dos maus pastores. Ele fala também que eles são nuvens sem água, né? Que quando a nuvem está sem água, ela praticamente não tem muita serventia. Ela não tem muito propósito. Ela não serve nem para regar, nem para refrescar. Ela não derrama água. Eles são nuvens sem água. E o propósito da nuvem é derramar água sobre a terra para fazer com que aquela terra tenha frutos, dê frutos. Ou até mesmo para refrescar. Mas eles, nem isso eles serviam. Eles eram nuvens que não tinham água. E eram como árvores sem folhas e nem fruto. Para que serve uma árvore que não tem folha e nem fruto? E para quê? E para ser lançada no fogo. Porque se ela não tem folha, ela não dá sombra. E se ela não dá fruto, também ela não tem serventia nenhuma. Então era isso que Judas estava falando a respeito desses homens. E ele termina os versículos 13, 14 e 15, falando que o fim desses homens já estava decretado. É tanto que ele termina o versículo 15, com o versículo 15 dizendo assim, ó, versículo 15, acompanha aí, por favor. Para executar esse juízo, né, juízo que ele falou nos versículos 13 e 14, para executar esse juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de suas ações de impiedade. O que ele está dizendo aqui é que no fim dos tempos, Deus irá mostrar para eles que eles, ou melhor, irá não só mostrar, mas convencê-los de que as obras que eles praticavam eram más. Continuando. Que impiamente cometeram e de todas as palavras duras que ímpios pecadores proferiram contra ele. Né? Ele diz que Deus irá convencê-los das suas obras más
e das palavras que eles proferiram contra Deus. Palavras ímpias que eles proferiram contra Deus. Então, Judas está dizendo que eles serão condenados. Aqui, cabe nós falarmos já, depois que Judas falou tudo isso a respeito deles, e irá concluir a respeito dos falsos mestres agora, no versículo 16, cabe aqui nós dizermos uma coisa. Cabe aqui a gente falar uma coisa. Cabe aqui nós falarmos que esses homens, de que Judas estava falando, que eles estavam ensinando essas coisas, de que Judas estava falando, de que eles estavam inseridos no meio da igreja, cabe falar que esses homens, eles não têm Deus. Que eles não tinham Deus. E a gente vai ver quando a gente avançar aqui até o versículo 19. E por que eu estou dizendo isso e por que eu estou falando que cabe aqui? Porque às vezes, eu não sei se você já ouviu uma frase que eu particularmente não gosto muito, mas uma frase que começa com com duas palavras que é pelo menos. Vocês já ouviram essa palavra? Essa frase? Pelo menos, né? Pelo menos isso. E a frase que eu não gosto muito é, pelo menos está na igreja. Essa frase é a frase mais enganosa que a gente poderia ouvir. É a frase que nós cristãos não deveríamos proferir nem conosco, nem com qualquer outra pessoa. Porque o fato de alguém estar no convívio da igreja, isso não o torna alguém que tem Deus. Não torna. Quem tem Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus. Lembrando aqui do episódio que alguém disse assim, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Aí foi que Jesus disse? Minha mãe e meus irmãos são quem? São todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então aqueles que têm Deus, aqueles que são de Jesus, que fazem parte da família de Jesus, não necessariamente são aqueles que estão inseridos no meio do povo de Deus, mas são aqueles que fazem a vontade do Pai. Então cabe aqui, por quê? Porque aqueles homens, eles estavam inseridos no meio do povo. Aqueles homens até ensinavam. Eram homens que reivindicavam ter algum tipo de conhecimento, algum tipo de sabedoria, sabe, alguma informação a mais do que a maioria da igreja. Mas eram homens que viviam vidas fora da vontade de Deus. Viviam vidas não conforme a vida que Deus quer que todo cristão viva, mas eles viviam meio que tentando achar brechas na lei de Deus, na vontade de Deus, para poder justificar a sua maneira de viver. Então, por exemplo, quando eles diziam assim, não, mas Jesus ele não encarnou, não, mas o corpo é mau e o espírito é bom, porque afinal de contas Deus é espírito. Eles falavam isso para justificar o estilo de vida ímpio, imoral e pecador que eles levavam. E talvez pelo fato de eles estarem no meio do povo, alguém pudesse dizer, não, mas eles estão ensinando errado, mas pelo menos eles estão na igreja. Mas pelo menos eles estão aqui no nosso meio. E essa é uma frase altamente perigosa. Porque ela traz enganação para o nosso coração que já é enganoso. Quando Paulo escrevendo aos Coríntios, ele se depara com uma situação de o enteado dormindo com a madrasta, o que ele diz? Entrega esse homem a Satanás.
tira ele do vosso meio. Tira ele daí. Porque enquanto ele estiver vivendo essa vida imoral e estiver dentro da igreja, ele vai achar que está tudo bem. Por quê? Porque pelo menos ele está na igreja. Então isso que Judas vai dizer aqui, que aqueles homens não tinham Deus, e ele vai falar isso no versículo 19. Eles não tinham. Eles poderiam estar pregando, eles poderiam estar ensinando, eles poderiam se auto-reivindicar ser alguma coisa, mas na verdade o estilo de vida deles não condizia com o estilo de vida próprio de um cristão. E é isso que a gente vai falar sobre esses homens aqui, a respeito do estilo de vida que eles tinham. E nós vamos falar já de tudo aquilo que Judas já falou. Nós vamos falar o seguinte: como identificar um falso mestre e como identificar se alguém tem Deus ou não. Amém? Então ele começa dizendo no versículo 16. Alguém pode ler, por favor? Versículo 16. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Pronto. Tais homens são o que, Charles? De novo, por favor. Murmuradores e descontentes. Quando é que nós sabemos que alguém não tem Deus? Como é que nós sabemos que esses homens são falsos mestres? Quando eles murmuram. Na versão minha aqui, quando eles reclamam, quando eles se queixam, quando eles não estão satisfeitos com a vida a qual Deus proveu para eles. Quando a graça de Deus não é suficiente. Quando a graça de Deus não é algo que é o bastante. Lembra Paulo, lá em 2 Coríntios, ele escrevendo aos Coríntios lá, e ele orando, ele diz que pediu a Deus 3 vezes para que Deus tirasse o que da vida dele? O espinho. E aí, qual é a resposta de Deus para Paulo? A minha graça é bastante para ti. Então esses homens, eles vivem, essas pessoas que não têm Deus, eles vivem se queixando da sua vida, vivem se queixando daquilo que Deus deu para eles. Eles não são agradecidos pelo que eles têm, eles vivem a reclamar por aquilo que eles não têm. Se queixando, murmuradores, procurando algo mais, procurando coisas que Deus não os deu. Esses homens são queixosos. Como diz aqui na minha versão, vivem a reclamar, vivem a se queixar. Isso é muito comum hoje em dia. Ontem nós estávamos no pequeno grupo lá na casa do Danilo, e nós até falávamos sobre essa questão de a maneira como as igrejas hoje em dia elas arrecadam dinheiro, né? A gente estava falando sobre isso. E eu não sei se vocês costumam acompanhar esses programas de televisão, geralmente nesses momentos onde alguém está pedindo dinheiro, mas são apelos de pessoas que não estão contentes com aquilo que têm. Olha, o que ele está dizendo aqui, ó, no versículo 16, na minha versão, tais homens vivem a reclamar.
essas igrejas ou mega igrejas que vivem na prática de pedir fortunas de dinheiro, eles estão sempre reclamando que não tem. Eles estão sempre dizendo como é que eu vou pagar o programa de televisão, como é que eu vou pagar o programa de rádio, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo. Então isso é uma característica de alguém onde Deus não habita, onde Deus não está, porque está sempre procurando algo mais, está sempre querendo algo a mais daquilo que Deus já fez, e ao invés de viver uma vida grata, está sempre murmurando por aquilo que ele não tem, por aquilo que ele não pode ter. Esses são homens que não têm Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai falar que nós devemos orar, e uma das coisas que ele diz é: seja sempre agradecido. E aos Tessalonicenses ele vai dizer que nós devemos dar graças por tudo. Então a característica de homens que não têm Deus é que eles são queixosos. Eles estão sempre reclamando: eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu queria mais, eu não queria essa vida, eu queria outra. Eu não queria esse carro, eu queria outro. Eu não queria essa mulher, eu queria outra. Queixosos. Versículo 16. Tais homens vivem a reclamar, a se queixar. E esses homens, eles vivem assim por quê? Porque eles são dominados por seus próprios desejos. Eles não querem fazer a vontade de Deus, eles querem fazer as suas próprias vontades, porque são elas que os dominam. Vocês lembram do que foi pregado aqui na semana retrasada, no domingo? Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No reino das trevas nós fazíamos a vontade de quem? Da carne, e nós fazíamos a nossa. Mas no reino do Filho de Deus nós fazemos a vontade de quem? De Jesus. Então, se nós ainda continuamos fazendo a nossa vontade e somos dominados pelas nossas vontades, então Deus não está em nós. Porque ainda somos dominados. Ele não nos libertou do império das trevas. Ou melhor, Ele libertou, mas ainda queremos continuar lá. Então Judas está dizendo que esses homens, eles eram dominados pelos seus próprios desejos. E por causa deles serem dominados pelos seus próprios desejos, eles nunca estavam satisfeitos. Por isso viviam a reclamar e a se queixar. Quando nós vivemos em função daquilo que a nossa carne pede, nunca seremos saciados. Porque nunca é o bastante. Nunca. Nunca será. Um homem que vive bebendo, ele nunca vai se saciar. Ele vai sempre procurar beber. Um homem que vive em função de ganhar dinheiro, ele nunca vai estar saciado. Ele sempre vai querer ganhar mais. Porque o desejo dele é ganhar, é ter. Isso nunca vai parar. Porque ele nunca está satisfeito em Deus. Mas os discípulos de Jesus são como Davi escreveu no Salmo 23. Ele nos faz
deitar em pastos verdejantes. Nós somos ovelhas que conseguem se deitar aonde tem pasto verde e não comê-lo, porque nós estamos saciados pelo nosso pastor. Os verdadeiros discípulos de Jesus, aqueles que têm Deus, eles não se deixam dominar pelos seus desejos, mas eles buscam fazer a vontade de Deus. E em buscando fazer a vontade de Deus, sempre seremos agradecidos por aquilo que Deus nos deu, e não queixosos por aquilo que Ele não nos deu. Versículo 16. A sua boca profere coisas muito o quê? Muito o quê? Arrogantes. Tudo que eles falam, eles se colocam em posição superior a outrem. As suas palavras sempre são palavras autoritárias. Como pessoas que talvez nunca errassem. Ou pessoas que talvez se coloquem numa posição de infalibilidade. Mas nós sabemos que o único infalível é quem? É Jesus. Então esses homens aqui viviam vidas totalmente depravadas e não queriam ser corrigidos. E como é que a gente sabe disso? Porque lá no versículo 8, Judas diz que eles rejeitam a autoridade. Então ele está falando que na sua boca, na boca deles, só tem palavras arrogantes. Profere coisas muito arrogantes. E as únicas pessoas às quais eles ainda se submetem, ou como o texto está dizendo aqui, eles adulam. Versículo 16, são as pessoas que eles adulam por interesse. Quando há um interesse, quando eles achavam que iam ser beneficiados, então eles acabavam se submetendo, adulando. Mas quando não havia interesse nenhum, eles eram extremamente arrogantes em tudo que eles falavam. Esses homens não tinham Deus. Eles não tinham Deus. E aí, aqui Judas fecha tudo que ele está falando sobre esses falsos mestres. Então, tudo aquilo que Judas queria falar sobre os falsos mestres, ele fechou aqui. E agora ele direciona para a igreja. E ele começa dizendo o seguinte, versículo 17. Mas vós, amados, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu queria chamar a atenção de todos nós, nessa palavra aqui, que ele está dizendo, lembrai-vos. Lembrai-vos. O que nós lembramos? O que é algo que é possível ser lembrado? Sim, mas o que é que nós, seres humanos normais, conseguimos lembrar? Quer ver? Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Qual é a fórmula
do carbono na tabela periódica? Hã? Tu não, Thaís. Não, mas serviu. Vai servir exatamente para o que eu quero. Deu certinho. Por que a Thaís lembrou? Hã? Não, porque ela sabe, ela aprendeu. Nós só podemos trazer à memória aquilo que nós aprendemos. Então Judas, ele está dizendo exatamente isso. Lembrai-vos. Vocês não são pessoas que nunca foram instruídas a esse respeito. Vocês já sabiam que isso ia acontecer. Vocês já foram instruídos a esse respeito. Lembrai-vos. Isso, irmãos, é algo importantíssimo, porque quando eu tinha 22 anos, eu acho, aproximadamente, eu estudei programação. Eu aprendi a programar em Delphi. Hoje eu não sei escrever uma linha de programação em Delphi. Por quê? Porque eu esqueci. Essa é a importância de estarmos sempre lembrando. Quem fala inglês aqui, levanta a mão. Mas ainda que você falasse qualquer palavra em inglês, se você deixar de falar, o que acontece? Você esquece. Por isso essa palavra que ele está falando aqui, lembrai-vos, ela é tão importante. Olha, essa questão é tão importante de lembrar, que nós somos capazes de esquecer a nossa língua materna. Você sabia disso? Se você passar muito tempo morando em outro país, cujo a língua é uma língua totalmente diferente, se você não treinar a sua língua, você esquece como é que se fala a sua língua. Por isso que é importante a lembrança, trazer à memória aquilo que nós aprendemos. E nós só trazemos à memória aquilo que a gente sabe. Por isso é importante aprender a verdade. Porque a verdade é aquilo que refuta o erro. Eu estava vendo esses dias o cara explicando algumas pessoas do Banco Central que são treinadas para identificar uma nota falsa. Eles são treinados para pegar uma nota e na hora ele identificar se aquela nota é verdadeira ou não. Se aquela nota é falsa. E você sabe como é que eles treinam para saber se uma nota é falsa? Eles não treinam dizendo o seguinte: olha, uma nota falsa tem isso aqui, uma nota falsa tem aquilo ali, uma nota falsa tem isso. Não é assim que eles fazem. O treinamento deles para saber se uma nota é falsa é treinando na verdadeira. Eles aprendem tudo sobre uma nota verdadeira. E aí quando eles pegam uma nota falsa, eles identificam na hora. Então nós só podemos identificar o falso ensino e o erro mediante ao aprendizado daquilo que é verdadeiro. Nós só podemos lembrar daquilo que a gente aprendeu. Por isso é tão importante nós aprendermos qual é a vontade de Deus. Amém? Aí ele vai dizer no versículo 18, relendo o versículo 17, ele diz: mas vós, amados, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá pessoas que zombarão, dominadas por seus desejos ímpios. E
Quando foi que os apóstolos disseram isso? Quando foi que eles disseram que nos últimos dias apareceriam falsos mestres? Queria que você abrisse aí em 2 textos. O primeiro é Atos 20. Vá para lá, por favor. Não desmarque aí Judas. Amém? Todo mundo está lá? Atos 20. Versículos 29 e 30. Diz assim, ó. Paulo, isso aqui é Paulo falando. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho. Versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair discípulos para si. Os apóstolos já falaram isso, então lembrai-vos, porque eles já haviam alertado, eles já haviam dito que esses lobos viriam e seriam levantados de dentro da própria igreja, ou entrariam na igreja sem serem percebidos, como Judas fala aqui. Vá para 1 Timóteo, capítulo 4. Versículos do 1 ao 3. Amém? O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, e sob influência da hipocrisia dos homens mentirosos que têm consciência insensíveis. Eles proíbem o casamento, ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, versículo 1, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, não mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Lembrai-vos, diz Judas, porque os apóstolos de Jesus já falavam isso. E eles falavam que nos últimos tempos haverá pessoas ímpias, falsos mestres. E esses homens entraram no meio de vocês e vocês nem perceberam, porque vocês esqueceram que era verdade. Por isso, meus amados, lembrai-vos daquilo que vocês aprenderam. E ele conclui no versículo 19. Volte para Judas, por favor. Estes são aqueles que causam divisões. É isso que eles fazem. Vivem conforme suas tendências naturais, vivem conforme as vontades da carne e não têm o Espírito. Paulo, escrevendo aos Romanos,
no capítulo 8, versículo 9, ele diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Judas está dizendo que esses homens, eles não têm o Espírito. Então esses homens não são de Deus. E eles fazem justamente tudo isso que eles estão fazendo. Eles são, olha, volte para o versículo 16. Eles são murmuradores e queixosos, são dominados pelos seus próprios desejos, as suas bocas proferem coisa muito arrogante, e eles adulam pessoas por interesse. Por que eles fazem tudo isso? Porque eles não têm o Espírito. Porque eles não são de Deus. E nós, como povo de Deus, como igreja de Deus, nós devemos estar atentos a tudo isso. Não apenas atentos a homens maus, a falsos mestres, que ensinam e vivem assim. Mas nós devemos estar atentos também, se nós não estamos vivendo dessa maneira. Se nós não estamos sendo queixosos, murmurando e querendo aquilo que Deus não me deu e reclamando por aquilo que Ele não me dá. Se nós estamos sendo dominados pelos nossos próprios desejos. E se nós estamos sendo arrogantes ou adulando pessoas por interesse. Porque se a nossa vida tem sido assim, Judas está dizendo, o Espírito não está em nós. Nós estamos, como Paulo escreveu lá aos Efésios, apagando ou entristecendo o Espírito. Então façamos uma reflexão da nossa vida. Como nós temos vivido? De maneira queixosa ou agradecidos? Dominados pelos nossos próprios prazeres ou fazendo a vontade de Deus? Se somos arrogantes ou se nos submetemos uns aos outros, considerando o outro superior a mim? Porque é assim que vivem os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus são agradecidos. Os discípulos de Jesus buscam fazer a vontade de Deus e não a sua própria. E os discípulos de Jesus são humildes e não arrogantes. Porque eles entendem, nós entendemos, que tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor. Nada conquistamos por nós mesmos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Reflita sobre isso. Pense sobre isso. E se nós nos encontrarmos em falta e em falha, que o nosso coração se arrependa diante do Senhor. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé e oremos. Senhor, dominadas por seus desejos ímpios. E quando foi que os apóstolos disseram isso? Quando foi que eles disseram que nos últimos dias apareceriam falsos mestres? Queria que você abrisse aí em 2 textos. O primeiro é Atos 20.
Vá para lá, por favor. Não desmarque aí, Judas. Amém? Todo mundo está lá? Atos 20. Versículos 29 e 30. Diz assim, ó. Paulo, isso aqui é Paulo falando. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho. Versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair discípulos para si. Os apóstolos já falaram isso, então lembrai-vos, porque eles já haviam alertado, eles já haviam dito que esses lobos viriam e seriam levantados de dentro da própria igreja, ou entrariam na igreja sem serem percebidos, como Judas fala aqui. Vá para 1 Timóteo, capítulo 4. Versículos do 1 ao 3. Amém? O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, e sob influência da hipocrisia dos homens mentirosos que têm consciência insensíveis. Eles proíbem o casamento, ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, versículo 1, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, não mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Lembrai-vos, diz Judas, porque os apóstolos de Jesus já falavam isso. E eles falavam que nos últimos tempos haverá pessoas ímpias, falsos mestres. E esses homens entraram no meio de vocês e vocês nem perceberam, porque vocês esqueceram que era verdade. Por isso, meus amados, lembrai-vos daquilo que vocês aprenderam. E ele conclui no versículo 19. Volte para Judas, por favor. Estes são aqueles que causam divisões. É isso que eles fazem. Vivem conforme suas tendências naturais, vivem conforme as vontades da carne e não têm o Espírito. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 9, ele diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Judas está dizendo que esses homens, eles não têm o Espírito.
então esses homens não são de Deus. E eles fazem justamente tudo isso que eles estão fazendo. Eles são, olha, volte para o versículo 16. Eles são murmuradores e queixosos, são dominados pelos seus próprios desejos, as suas bocas proferem coisa muito arrogante, e eles adulam pessoas por interesse. Por que eles fazem tudo isso? Porque eles não têm o Espírito. Porque eles não são de Deus. E nós, como povo de Deus, como igreja de Deus, nós devemos estar atentos a tudo isso. Não apenas atentos a homens maus, a falsos mestres, que ensinam e vivem assim. Mas nós devemos estar atentos também, se nós não estamos vivendo dessa maneira. Se nós não estamos sendo queixosos, murmurando e querendo aquilo que Deus não me deu e reclamando por aquilo que Ele não me dá. Se nós estamos sendo dominados pelos nossos próprios desejos. E se nós estamos sendo arrogantes ou adulando pessoas por interesse. Porque se a nossa vida tem sido assim, Judas está dizendo, o Espírito não está em nós. Nós estamos, como Paulo escreveu lá aos Efésios, apagando ou entristecendo o Espírito. Então façamos uma reflexão da nossa vida. Como nós temos vivido? De maneira queixosa ou agradecidos? Dominados pelos nossos próprios prazeres ou fazendo a vontade de Deus? Se somos arrogantes ou se nos submetemos uns aos outros, considerando o outro superior a mim? Porque é assim que vivem os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus são agradecidos. Os discípulos de Jesus buscam fazer a vontade de Deus e não a sua própria. E os discípulos de Jesus são humildes e não arrogantes. Porque eles entendem, nós entendemos, que tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor. Nada conquistamos por nós mesmos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Reflita sobre isso. Pense sobre isso. E se nós nos encontrarmos em falta e em falha, que o nosso coração se arrependa diante do Senhor. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé e oremos. Senhor, ou agradecidos, dominados pelos nossos próprios prazeres ou fazendo a vontade de Deus. Se somos arrogantes ou se nos submetemos uns aos outros, considerando o outro superior a mim. Porque é assim que vivem os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus são agradecidos. Os discípulos de Jesus buscam fazer a vontade de Deus e não a sua própria. E os discípulos de Jesus são humildes e não arrogantes. Porque eles entendem, nós entendemos, que tudo que temos
E tudo que somos vem do Senhor. Nada conquistamos por nós mesmos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Reflita sobre isso. Pense sobre isso. E se nós nos encontrarmos em falta e em falha, que o nosso coração se arrependa diante do Senhor. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé e oremos.